E aí galera, tudo bem? Tô juntinho de vocês aqui nessa semana de retomada, é a aula número 2 desse novo encaminhamento dos itinerários. A gente está aqui trabalhando simultaneamente já no clima do recesso e aproveitando isso, no primeiro bimestre, a gente, como eu falei, nós estamos fazendo uma retomada, um reacompanhamento daquilo que a gente trabalhou de uma forma um pouquinho mais sintetizada em cima do aprofundamento que a gente vem nessa trajetória. Vamos olhar o LED? Olha lá o LED. A gente está trabalhando então, como vocês já sabem, o hashtag Quem Divide multiplica da unidade curricular, números também importam. E o componente nosso é o componente número 4, você já sabe, trabalho, política e pensamento econômico. Nessa semana de retomada do primeiro bimestre, essa é a aula 2. Vale a pena a gente também aqui frisar bastante a habilidade geral básica, que é analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos. Para povos, sociedades contemporâneas, fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores, questão ética e cultural, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. E o objetivo de hoje é desenvolver e criar um mapa mental. Cola em mim agora de novo. Vamos lembrar, galera? Quando a gente começou a trabalhar o componente, a gente conceituou a questão da globalização. Nós vivemos, neste cenário global, é algo que a geração Z, onde boa parte da galera que eu estou falando faz parte dessa geração, até os cringes também. Não vamos aqui ser preconceituosos com os cringes. Os cringes também já nasceram nesse cenário de superconexão, marcado por essa noção que a gente tem que o planeta é uma verdadeira aldeia global em que a comunicação em qualquer região do mundo passa a ser rápida, passa a ser fácil, passa a ser online. Só que a gente relembrou também, vamos aqui fazer uma digressão, de que a globalização não é um fenômeno contemporâneo que aconteceu de uma hora para outra. Ela já tem aí pelo menos 5 séculos, desde as grandes navegações, quando os europeus se lançam através dos oceanos, atrás de rotas comerciais, e nessa pegada eles acabam conquistando novos continentes, em especial a América, que vai passar então por esse processo de europeização. Afinal de contas, a gente não pode esquecer, Nós aqui na América falamos uma língua europeia e temos uma gama considerável de hábitos, todos eles de padrão europeu. Os europeus também vão influenciar, conquistar a África, a Oceania e parte considerável da Ásia. É claro que isso está profundamente envolvido num processo de exploração, tanto de recursos naturais quanto de gentes, gerando excedentes de capital ao continente europeu, principalmente as potências centro-ocidentais. Esse fenômeno depois, ele é ampliado bastante no século XIX. Por que no século XIX, prof? Por que no século XIX? Porque no século XIX, conforme o próprio objetivo básico estava tratando aqui, vão se desenvolver ainda mais, vão se ampliar ainda mais as tecnologias relacionáveis a 2 ferramentas fundamentais na perspectiva que nós temos diante de um processo globalizatório. E quais ferramentas são essas, guerreiro? A gente está falando, evidentemente, do transporte, que deixa de ser ali refém de ventos, como era até o século XIX, deixa ser reféns de remos
e passa a desenvolver, conforme a gente já sabe, o motor a vapor. Ou seja, as distâncias são encurtadas e a segurança nas travessias, nas longas viagens, fica maior. Além disso, no século XIX também, conhecido pela grande maioria dos especialistas como o século mais cientificista da história, no século XIX nós vamos desenvolver uma gama de tecnologias que hoje para nós elas são bastante comuns. Não chega a nos chamar tanta atenção, mas uma coisa deve ser lembrada. Boa parte do uso tecnológico que nós fazemos de ferramentas tão comuns no nosso cotidiano foram inventadas lá no século XIX. Pensa comigo, não haveria internet se não houvesse lá no século XIX o telégrafo, que possibilitou inclusive a comunicação via cabo entre Europa e Estados Unidos, num espaço temporal de 6 horas. Eu sei, você, aluninho, deve estar pensando, maluco, 6 horas é uma eternidade. Se leva meio minuto para na minha tela cair, debruçar, aparecer uma informação, eu já fico surtado com a demora. Imagina 6 horas. Mas é claro, a gente está trabalhando aqui por parâmetro. Antes da invenção do telégrafo, levava-se semanas para alguma informação sair de um continente diferente e chegar até o nosso. Então, reparem, nós saltamos de semanas para 6 horas. Eu sempre lembro, uma coisa que fascinava, por exemplo, os cariocas da época, uma informação que saísse de Londres ou de Paris pela manhã, à tarde já chegava no Rio de Janeiro. É no século XIX também que se inventa o telefone, é no século XIX que a gente vai desenvolver as ferrovias, né? E aí quando a gente chega no século XX, esse processo todo, cada vez mais sequestrado pela produtividade industrial, se amplia, porque através disso nós produzimos produtos cada vez com mais apelo tecnológico e ao mesmo tempo mais barato, que nós desenvolvemos o rádio, depois a televisão, via satélite e chegamos, por fim, à internet, que quando começou também era algo caro, era algo que demandava recursos e aparelhagens muito sofisticados, mas que hoje, atualmente, cabe na palma da sua mão através de um smartphone. Então, a relação que a gente tem com a globalização, ela está profundamente conectada com a questão tecnológica. E é um processo que me parece que vai se ampliar com o passar do tempo, né? Enfim, é nesse cenário que a gente começou a desenvolver o nosso componente. Uma das coisas também que a gente tem que deixar frisado aqui é que na mesma pegada em que a gente conceituou a globalização e situou o aluno nesse cenário, lembrando que inclusive quando ele entrar para o mundo profissional, quando ele sair lá da faculdade, terminando o seu curso acadêmico, o mundo vai estar relativamente mais diferente do que é hoje. Significa que ele tem que se preparar para um mundo que virá. E um mundo cada vez mais veloz, cada vez mais online, cada vez mais interconectado. Mas a gente quis chamar a atenção, simultaneamente a tudo isso, é que nós temos sequelas desse processo. E a gente aqui tem que ser honesto para poder frisar que esse processo não foi exatamente benéfico para todos. Se por um lado, uma gama gigantesca de pessoas teve acesso a esses produtos de interconexão, se por um lado, o fluxo de informações, o fluxo de dados, o fluxo de capitais,
O fluxo de aparelhos culturais, ele ganhou uma dimensão nunca antes vista. Por outro, a gente jamais pode esquecer que não foi todo mundo que se beneficiou disso. Nós temos populações cada vez mais restritas, principalmente populações aí que vivem dilemas relacionáveis principalmente à pobreza, à guerra civil e a tragédias de questão humanitária. A gente está comentando isso porque, simultaneamente, com toda essa celebração das questões tecnológicas que estão tão de perto com a gente por causa da globalização, também estão muito de perto com a gente os processos de fragmentação geográfica que segrega determinados povos, os processos de intolerância étnica. Porque na medida em que o mundo vai ficando cada vez menorzão, vai se juntando, evidentemente nós tomamos contato com pessoas muito diferentes de nós, que têm hábitos diferentes, que têm idiomas diferentes, que têm religiões diferentes, que têm aí processos subjetivos diferentes. E mais uma vez, então, a gente coloca em xeque o nosso patrimônio civilizatório, a fim de poder fazer com que essas relações aconteçam num nível cada vez mais respeitoso, né? Quer dizer, tem várias questões que a gente andou trabalhando aí durante esse encaminhamento, que basicamente pegou a atividade 1 e a atividade integrada 1 e a atividade integrada 2 desse componente que a gente está trabalhando. Vamos voltar para o LED agora. É super importante que quando a gente faz todos os trabalhos de investigação, esse trabalho seja apresentado. E a sugestão que a gente trouxe aqui, simultaneamente, para o prof e para o aluninho e a aluninha, foi a construção de um mapa mental. Cola em mim de novo, cola em mim de novo. Gente, não é de hoje, tá? Às vezes a gente fala isso e as pessoas podem achar que isso tem uma certa novidade. Não, isso não é tão novo assim. É um consenso entre especialistas que quanto mais o aluno for trazido como aliado na construção do saber, na construção do conhecimento, ele for um protagonista nesse processo, vai ter aí muitas vantagens. Ele vai ver muito mais sentido no aprendizado, ele vai se envolver muito mais com o tema e, na minha opinião, o mais importante de tudo, ele vai começar a trabalhar competências e habilidades, o aprender, a investigação e iniciação científica, que irão acompanhá-lo muito além do ensino médio. Quando ele entrar numa universidade, numa faculdade e ter que fazer o seu seminário, ter que fazer as suas pesquisas, quando ele tiver que se envolver em dinâmicas relacionadas aí ao estágio que certamente ele terá que fazer, na medida em que ele estiver avançando na produção acadêmica e assim por diante. Então, os itinerários formativos, o aluno já sabe, o professor está com a gente, ele tem sim a pretensão de preparar esse aluno para uma vida que vai muito além àquela que se encerra na jornada do ensino médio. E depois que ele fez a investigação, que ele fez a pesquisa, que ele dialogou tudo isso, que ele trouxe essas temáticas e bateu bola com os seus colegas, com os professores, ele vai ali juntando as pecinhas, fazendo o conhecimento se estruturar, ele agora tem que expor tudo isso. É o processo que a gente chama de sistematização e ele acompanha diretamente aí o trabalho do professor que vai avaliar esse processo longo de aprendizado, que não é mais, por exemplo, na minha época de estudante,
que a gente decorava lá um assunto, ficava memorizando dados e depois os devolvia na prova. Não, agora não é mais isso não. A gente vai trabalhar a partir do que se desenvolveu como competência e habilidade, muito, mas muito envolvido nos processos de aprendizagem, que vão ficar bastante claros quando eles alcançarem a exposição. E o mapa mental, ele tem a ver, então, com essa exposição. Vamos voltar para o LED? Vamos voltar para o LED. Olha lá, a gente está vendo o mapa mental. O mapa mental, gente, ele é uma estratégia muito legal de aprendizado, aonde mantém-se uma habilidade, mas ela não é um fim em si só. Ela é uma habilidade mantida, mas que será usada como trampolim no desenvolvimento cognitivo do aprendizado do aluno. Vocês estão olhando ali, a memorização. E como que vai rolar isso, professor? Olha lá, a gente vai transformar informações. Essas informações, elas podem estar organizadas através de ideias, de textos, em tópicos. Guerreiro, o que é tópico mesmo? Tópico é uma palavra-chave, é uma expressão curta, é algo que quando a gente olha, a gente muito mais fotografa esse código escrito como uma espécie de imagem do que o decifra através de uma leitura simples. Então ele vai para uma área cerebral como uma espécie de atalho. E isso facilita bastante a tal da memorização que nós estamos comentando e que frisamos bem, é apenas uma etapa desse processo que será continuado. Vamos voltar para o LED, vamos voltar para o LED. Olha lá, transformar informações, ideias, textos em tópicos, estabelecendo, os aluninhos adoram essa palavra, conexões entre tais tópicos e o dado central a ser compreendido. Volta para mim. Eu até tinha comentado com vocês que é muito comum quando a gente assiste um filme, a gente assiste uma série, a gente tem lá um investigador, a gente tem alguém que precisa decifrar determinadas problematizações e faz uso do mapa mental. Parece uma teia de aranha, né? Daí a palavra network, ele vai colocando ali os tópicos, vai juntando tudo e, veja bem, em vez dele ter ali um textão escrito sobre o apanhado mental, sobre o percurso da informação, ele vai bater o olho e o olho dele vai registrar aquilo como uma espécie de fotografia, com os tópicos todos se conectando, e esse processo facilita muito, facilita bastante o aluno, a pessoa que está fazendo isso, aquele investigador que eu falei da série do filme, ter um insight e desenvolver aí novos saberes, ampliando essa rede, respondendo essas problematizações, evoluindo essas questões que surgiram a partir dos tópicos conectados. Vamos voltar lá para o LED. Nós temos com isso também o desenvolvimento do poder de síntese. Prof, lembra para nós, o que é a síntese? Síntese é você conseguir, com poucas palavras, descrever uma informação. Gente, é algo profundamente sofisticado, tá? É muito comum nos centros universitários você avaliar o aprendizado do aluno através do poder de síntese. Porque se ele consegue pegar uma informação, por maior que seja o texto, e de uma forma pontual, muito bem feita, competente, ele conseguir condensar aquele textão todo
em algumas poucas palavras, uma ou outra expressão, significa que ele conseguiu compreendê-lo inteirinho e ainda mostrou-se capaz, mostrou-se competente para que aquela ideia se concentrasse em algumas questões chaves. O poder de síntese é fundamental. E, inclusive, gente, nesse período de alta conectividade, aonde você tem que ser muito pontual para falar, para se comunicar, porque ninguém aguenta muito lero-lero nesse período que nós temos, nessa realidade que nós temos de comunicação online muito rápida. Vamos voltar para o LED, olha lá, a capacidade de análise. Evidentemente, se ele lê lá um texto, por mais complexo ou mais simples que seja, e consegue, a partir daí, fazer todo o percurso do tópico, significa também que ele conseguiu desenvolver a análise. Ele conseguiu extrair dali uma interpretação extremamente fidedigna. E por último, a gente está vendo, isso tudo passa por um processo. Eu lá capto a informação, eu a analiso, eu a interpreto e depois a reescrevo em tópicos. Esse processo é fundamental, conforme eu já falei, para trabalhar simultaneamente as questões de memorização, aprendizado e síntese. E no final, o que a gente tem, prof? No final, a gente tem um diagrama, que é esse retrato, esse esquemão, esse mapa mental que tem um apelo visual e, portanto, um atalho para ser registrado no processo cognitivo da pessoa com muito maior fluidez. Vamos fazer um exercício aqui? Eu separei aqui alguns exercícios para a gente juntinho falar sobre mapa mental. Eu vou ler com vocês. Vamos lá. Desterritorialização é o fenômeno que implica na perda de significado em relação ao lugar ao qual habita. Movimento que decorre de uma crise pessoal ou coletiva. Tal fenômeno pode ocorrer em virtude do desemprego, catástrofes ambientais, guerras, enfim, qualquer motivo que obrigue a uma mudança para reorganizar sua territorialidade. É comum que a desterritorialização provoque pobreza e exclusão social. Prof, por que você escolheu esse tema? Porque esse tema que a gente leu tem tudo a ver sobre a questão dos refugiados, por exemplo. Então veja bem, eu simultaneamente estou informando, simultaneamente eu estou ali no ponto central do tema que a gente está trabalhando e, ao mesmo tempo, essas informações passam a ter a funcionalidade de me ajudar a construir um mapa mental. Vamos voltar para o LED. Corre para o LED. Olha lá. Vocês perceberam que tem algumas palavrinhas em amarelinho. E por que elas estão com outra cor, prof? Porque eu consegui localizar algumas palavras-chave e fica aqui como sugestão para o aluninho. Se ele consegue separar algumas palavras-chave, fica muito mais fácil para ele construir o seu respectivo mapa mental. Olha lá. Aqui uma sugestão, porque cada mapa mental não fica exatamente igual de aluno para aluno, tá? Por isso que eu estou falando aqui a minha identidade na construção do mapa mental, mas lembrando que não é a única. Olha lá, uma crise pessoal, uma crise coletiva, faz com que haja uma perda do significado do lugar daquela pessoa que está sofrendo essa crise. E por causa disso, ela passa por um processo de desterritorialização. Ela perde o seu berço, ela perde o seu território. E isso faz com que ela tenha que mudar para outro lugar. A gente aqui está falando espaço enquanto local geográfico.
E essa mudança, pelo menos num primeiro momento, é muito comum a gente ver aí um empobrecimento e a exclusão social, porque a pessoa vai começar a vida do nada num local que muitas vezes culturalmente é bastante diferente ao qual ela está acostumada. Vamos passar para o segundo exercício agora. Mais um exercício sobre mapa mental. Vamos então ler aqui. Na atual fase contemporânea da globalização, a tribalização, que é um fenômeno de associação entre pessoas com gostos estéticos comuns. Vou fazer um parênteses aqui rápido. Quando eu era adolescente, eu tinha minha tribo, a gente gostava de classic rock. Então, juntavam-se os garotos e garotas que curtiam, naquela época era vinil, eita tempo bom, nostalgia, nós nos juntávamos pelos gostos comuns que nós tínhamos. A tribalização, então, pode acontecer em virtude de um time de futebol, um gosto estético relacionado principalmente à arte, um comportamento de vida. São sempre questões socioculturais que definem os processos de tribalização. Só que na nossa época, essa tribalização ela era sempre local. Porque a gente não tinha como, igual a hoje, a se comunicar com regiões tão diferentes do planeta. A gente não conseguia nem falar com regiões diferentes da cidade, quanto mais do país, quanto mais do planeta. Vamos voltar para o LED. Corre para o LED. Fenômeno de associação entre pessoas com gostos estéticos comuns se intensificou a ir muito além do espaço local e de uma geração específica. Assim, as pessoas dos mais diferentes países e idades formam comunidades virtuais. Ou seja, é uma tribo, só que não mais presencial somente. Essas tribos que passam a ditar comportamentos que se impõem sob as mais diversas culturas. Um exemplo de tal fenômeno vemos nos apreciadores de animes, por exemplo. E aqui eu falo até como uma espécie aí de testemunha doméstica, porque eu tenho um filho praticamente adolescente que adora o tal dos animes. Vamos olhar o mapa mental a partir, inclusive, das palavras-chave que eu organizei para poder montá-lo. Você tem a globalização. Essa globalização, ela cria comunidades virtuais de gosto estético. A tribalização agora, ela não é mais local, ela acontece também a partir do globo todo. E eu peguei os animes como exemplo disso. Tem comunidades de animes aí, entre norte-americanos que conversam com japoneses, que conversam com uma galera na África, que conversam com brasileiros, que falam com canadenses, os europeus. E aí essa tribo fica muito maior do que o espaço geográfico local. Olha lá, mais um exercício de mapa mental. A exclusão de grupos sociais apresenta-se na forma de etnicização, que segrega e racionaliza a intolerância e aprofunda a xenofobia, que é o ódio ao estrangeiro, estabelecendo fronteiras no interior de uma localidade, cerrando em tal fronteira estrangeiros pobres, provando que a globalização produz um efeito desagregador. Vocês já perceberam qual é a jogada? Parti então das palavras-chave e criei o meu mapa mental. E de repente você percebeu, o texto todo cabe numa espécie de fotografia feita de tópicos. Volta para mim que a gente está terminando. Gente, nessa pegada então, a gente está aqui retomando esses procedimentos. Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Inclusive, tem mais exemplos no decorrer dos slides que vocês podem acompanhar com o seu professor ou em casa.
eu digo tchau. Tchau pra vocês. Valeu, galera. Obrigado.